Eu tinha combinado, a gente tinha se proposto como igreja que nós íamos, nesse mês de março, falar sobre finanças do reino. Lembra disso, né? E eu estava pronto para isso. Não muda o fato que nós vamos falar sobre finanças. O que nós decidimos como liderança da igreja é que nós vamos trazer 2 palavras só de domingo, porque também não faz sentido falar demais ao longo do mês, porque esse é um assunto que a gente entende que tem que ser dado um pouco a mais para quem quer mais, e não para toda a igreja de uma maneira ampla. Nós vamos dar um norte. Mas nós vamos marcar um sábado que quem quiser vir para cá e nós faremos um bom tempo, que nós vamos esgotar o assunto para quem quer, nós vamos aprofundar, nós vamos poder conversar e nós vamos discernir e nós vamos estar aqui para ministrar sobre isso. Porque também é uma coisa assim que para mim é muito complicado, porque muitas igrejas pregam sobre dinheiro. É um pouco demais da conta. Aí outros não falam nada, é o outro lado da conta. Porque nós temos que entender o sistema. Então eu não vou pregar o que eu tinha preparado para hoje como um todo, mas eu vou dar o início, porque o início ele é o seguinte: se nós não entendermos aonde nós estamos vivendo, nós não vamos entender nada sobre o que a Bíblia diz acerca de finanças. Nós não vamos entender nada. O sistema de Babilônia é o sistema que está no mundo. Você não mora no Brasil, você mora na Babilônia do Brasil. E o sistema de Babilônia, ele está no mundo todo, no mundo todo. E o sistema da Babilônia, ele visa levar os seus cativos para longe das suas origens. Ele quer tirar a todas as pessoas do seu lugar, todas as pessoas, minto, no sentido, todas as pessoas de Jesus, para que saiam dos seus lugares do reino de Deus e sejam confundidos com o sistema da Babilônia. Então eu sou cidadão do país, eu entendo os valores, eu entendo os sistemas, e esta confusão é que Satanás usa para nos levar para longe do nosso lugar de origem e para longe dos nossos valores. Entra uma turbulência, uma confusão na mente. A Babilônia começa a impor os seus costumes para apagar e substituir os de origem do reino. Então muitos de nós, muitos crentes, confundem o que a igreja deve fazer para levar o evangelho para as pessoas. Então vamos trazer a Babilônia para dentro da igreja. Vamos fazer uma coisa mais ou menos parecida com o sistema do mundo, para a pessoa que vem de fora se sentir bem, se sentir confortável, não se sentir confrontada. E se a pessoa não se sente confrontada, ela vai achar que está tudo bem, está tudo igual, vai entrar e sair, vai fazer parte do clube e nunca vai conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a igreja, então, ela não está aqui para agradar as pessoas, a igreja está aqui para pregar a verdade do Evangelho. Porque se Jesus pregou e o mundo odiou e crucificou e falou, crucifica, por que nós queremos ser aceitos e fazer sucesso e queremos nos sentir bem com as pessoas do mundo quando nós falamos a verdade? Não quer dizer que nós não vamos, na hora de trabalhar, na hora de conviver no dia a dia, no condomínio, no prédio, nós não vamos ser bons amigos, vamos ser ótimos amigos, vamos nos preocupar com as pessoas, vamos nos interessar pelos seus problemas, vamos ser os melhores amigos que elas possam encontrar. Mas na hora de falar o Evangelho, nós vamos falar a verdade, e a verdade confronta, porque essas pessoas nasceram na Babilônia. Elas têm o sistema da Babilônia dentro do seu padrão mental. Elas entendem e pensam que a vida é essa. E elas não entendem ou não ouviram ainda falar de Jesus. Que foi o que esse homem falou no leito de morte. Eu não tinha ouvido falar de que Jesus era Salvador, que eu podia ter acesso a Deus o Pai. Nunca ouviu a pregação do Evangelho. E muitas igrejas estão pregando mais sobre dinheiro e prosperidade financeira do que sobre a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E esse Evangelho é um Evangelho corrompido. Eu fiquei feliz. A Fúvia destacou uma coisa interessante quando o pastor Billy Graham morreu. Ninguém falou qual era o carro dele. Ninguém falou qual era a mansão, se ele morava onde. Ninguém falou da conta bancária dele. Todo mundo falou da integridade dele com o Evangelho. Todo mundo falou que ele viveu pregando e foi coerente com aquilo que ele cria. E acho que impactado por esta imagem do Billy Graham, que todo mundo projetou, eu vi o Benny Hinn. O Benny Hinn é um dos maiores pregadores da teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Eu vi um vídeo dele falando o seguinte. Ele estava falando sobre o Billy Graham um pouco antes, se você for ver o vídeo. E ele fala assim,
acho que nós, pregadores da prosperidade, não foi exatamente dessa forma que ele falou, mas acho que nós fomos longe demais. E acho que nós passamos do limite da Bíblia. E eu fiquei tão impactado e feliz com isso, porque esta é a verdade. Eu sou de uma época que, antigamente, o evangelho era, crentes eram todos pobres, e ser pobre era santo. E você não ter nada era o mais santo ainda, e quem tinha coisas e queria ser santo tinha que vender tudo para ser santo, o que é uma heresia. Mas hoje está dizendo que todo mundo vai ser rico e que o Evangelho de Deus, o Senhor Jesus veio para nos levar para termos coisas e conquistarmos coisas, o que é a outra heresia no outro extremo. Ambas as heresias nos afastam da realidade de que Deus quer nos suprir, Ele tem provisão para a nossa vida e que a origem da pobreza é no pecado. Não quer dizer que o pobre peca e é por isso que ele passa por dificuldade. Quer dizer que tudo que é contrário à bênção de Deus, que caiu no Éden, é consequência do pecado. Não era para haver doença. As doenças começaram a partir do pecado. Não era para ter pobreza. A pobreza começou a partir do pecado. Não havia maldição na terra. A maldição entrou a partir do pecado. Não era para haver dor. A dor entrou a partir do pecado. Tudo que é contrário à revelação de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que faz a humanidade sofrer, não nasceu no coração de Deus, que um dia reuniu os seus anjos e falou, vamos criar um monte de problema lá para as pessoas sofrerem. Não! A presença de Deus, o ambiente de Deus era pleno de todas as coisas, não havia falta de nada, porque em Deus há plenitude de todas as coisas. Quando o homem pecou e transgrediu e foi convidado gentilmente a sair do Éden, ele começou a ver um sistema misturado de coisas. A bênção de Deus continua sobre a criação, mas agora a maldição dada por Deus sobre toda a criação e sobre a humanidade por causa do pecado se manifesta. Então todas as coisas que são ruins para o homem, nasceram no pecado e não em Deus. E nós vamos ter que viver essa dimensão aqui ainda, até o momento em que Deus vai julgar todas as coisas e vai transformar e teremos novos céus e nova terra. Mas entenda então que o sistema da Babilônia é o sistema que está estabelecido aqui, e as pessoas nascem achando que está tudo bem, que está tudo ótimo, que tem que deixar as pessoas livres para escolher a religião que elas quiserem, mas se elas escolherem a religião que elas quiserem, elas vão permanecer nas religiões da Babilônia, porque as religiões da Babilônia são desenhadas para as pessoas se sentirem confortáveis e felizes, e achar que está tudo bem, e administrar sim os seus pecados, de achar que não é bem assim, que isso é exagero, que afinal de contas todo mundo está aí, não sou criminoso, e está tudo bem. Eu sou do bem. Vimos uma ministração tremenda do John Bevere. E o que acontece? O crente que não sabe quem é, que não entende que nasceu de novo, que não conhece, não entende, não aprofunda a revelação do sistema do reino de Deus, fica confundido e pensa que Deus tem que nos abençoar na Babilônia. Por figura eu posso pegar, por exemplo, Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi despojado da sua família, foi despojado do seu lugar no reino em que ele vivia, foi despojado porque ele foi, inclusive, feito eunuco. E Daniel, na Babilônia, ele era livre. Porque na Babilônia o Senhor falou o coração de Daniel vezes e vezes, e ele conseguiu ter acesso a revelações proféticas sem precedentes, mesmo estando na Babilônia. Mas Daniel teve uma decisão, ele decidiu não se contaminar com o sistema da Babilônia. E é isso que nós somos chamados como cristãos a fazer, a não nos contaminar com o sistema da Babilônia. Essa é a manchete que eu quero dar, porque eu não vou pregar a palavra inteira, mas eu quero que principalmente você entenda que a Babilônia apresenta seus deuses para que substituam os de origem na adoração. Por que isso é importante? Porque você e eu somos expostos todos os dias pela mídia a deuses e ídolos. Deuses do esporte, ídolos do cinema, ídolos da mídia, ídolos ou deuses dos negócios de sucesso. E todos nós somos apresentados a pessoas que se colocam no lugares de ícones e de referências, e que nós muitas vezes ouvimos estas pessoas falarem coisas que são contrárias à palavra de Deus e queremos achar que realmente essa é a verdade. Porque afinal de contas são pessoas famosas no mundo, são pessoas famosas na Babilônia. Não são pessoas famosas no reino de Deus, são anônimas do reino de Deus. E essa confusão entra principalmente quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas. Porque nós encontramos as pessoas falando que está tudo bem, porque ela acha que está tudo bem. Porque se ela está indo bem no mundo, para ela dá a impressão que está tudo bem. Se ela tem uma boa carreira profissional, se ela adquiriu muitos bens, se ela tem saúde, se ela tem uma família bonita, se coisas da vida diária vão bem, ela tende a achar que está tudo bem, não é isso?
E aí você fala que não é bem assim, e a pessoa fala, como assim? Está tudo bem comigo, eu vivo em paz. E a paz da Babilônia, ela é uma paz tão frágil, e tão passageira, e tão instável, porque é só a ideologia que ela acredita perder a eleição para presidente da República. É só um sistema ou outro financeiro entrar ou ruir. É só uma doença nova e a vacina não ser suficiente. É só alguma coisa tirar a pessoa do que ela considera como o controle que ela pode ter na vida. E aí ela vai perceber que ela está apoiando a sua paz. Enquanto está tudo bem fora, eu estou bem. Mas se algum turbilhão vem aqui lá de fora, eu não dou conta, eu não consigo resistir. Porque ficar tudo bem quando está tudo bem, qualquer pessoa consegue. Mas experimentar a paz de Cristo, mesmo quando tudo aparentemente está ruim, mesmo quando tudo à volta está em turbulência, essa é a verdadeira paz que o mundo não conhece, mas que nós somos chamados a pregar, porque essa paz só existe em Jesus Cristo. Essa paz não é a paz da religião, essa é a paz da vida. Essa é a paz da vida. E é até quando alguém morre do lado, que aí a pessoa começa a perceber, espera um pouco, morreu. Não, mas era uma boa pessoa. E eu vejo no Facebook pessoas famosas que de alguma maneira alegraram a vida das pessoas, ou fizeram coisas boas, todo mundo põe lá, rest in peace, né? RIP, descanse em paz. E eu digo que se aquela pessoa pode ter feito bem pra caramba para tanta gente, mas se ela não tem a Jesus Cristo, ela nunca mais vai descansar em paz. E eu vejo crente que não sabe exatamente, não tem que falar nada que não está descansando em paz, nada, não é maneira de pregar o evangelho, mas aquilo não é verdade, dizer que aquela pessoa porque foi boa, porque fez coisas boas, porque influenciou a sociedade, porque alegrou as noites de sábado ou de domingo, ou fez personagens de novela que marcaram a vida da pessoa, isso não significa nada no reino de Deus. Isso pode ser algo glorioso na Babilônia, mas não significa nada no reino de Deus. No reino de Deus o que significa alguma coisa é o que eu fiz para Cristo. O que eu fiz a partir da salvação, o que o Senhor preparou para que eu ande, que eu cumpri, que diferença eu fiz no céu. Fazer diferença na terra não faz diferença nenhuma, se eu não fiz diferença alguma no céu. Mas o Senhor nos chama sim para fazer a diferença na terra, e a partir do que fazemos na terra, fazer diferença no céu, quando nós fazemos a vontade dEle, e a vontade dEle é boa e agradável e perfeita para o que crê, mas a vontade dEle é absolutamente loucura para quem nasceu no sistema da Babilônia. Nós não podemos confundir a nossa mente. Nós não podemos deixar o maligno perturbar e achar que então liberdade de expressão, você respeita a religião do outro e você não fala nada e deixa ele na religião dele porque está tudo bem. Sabe onde nasceu isso? No inferno. Porque se a pessoa passar a vida inteira sem ouvir falar de Jesus, ou sem ser confrontado com o evangelho de Jesus, ou sem tomar uma posição ao lado de Jesus, ele pode ficar tudo bem aqui, todo mundo achar normal, mas o dia que ele chegar do lado de lá, quando não dá mais para voltar, ele vai chegar diante de Deus, vai descobrir da pior forma possível que ele não fez o que tinha que ter feito e não haverá mais esperança do lado de lá. E essa é a parte mais violenta do evangelho. E sabe por que é violenta? Porque Deus fez cair esta violência sobre Jesus. Você acha que se tivesse alguma outra alternativa, Deus teria levado o próprio filho para a cruz daquele jeito? Você acha que se no final ele quisesse salvar todo mundo como um grande Papai Noel, você fez o bem, venham todos, eu quero que fique todo mundo comigo no céu. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. E tem pessoas que nem sabem por que baseiam o que acreditam que está tudo bem do lado de lá. Nem sabe, simplesmente fala, eu não vou pensar nisso agora, eu sou muito jovem, ou eu estou muito bem de vida, ou eu estou muito saudável, ou ainda estou na meia idade, ou eu já estou um pouco mais velho, mas eu tenho muitos anos, e adiam esta solução, esse pensamento, essa reflexão. E não sabem quanto tempo tem para permanecer nesse lugar. Para mim o que mais me confronta é a cruz de Cristo. Todas as culturas têm a noção de que houve alguém chamado Jesus e que morreu na cruz do Calvário. Todos têm. Todos têm essa impressão e revelação. E eles acham isso quase um fato histórico, mas todos eles acham horrível o que aconteceu. Todo mundo quando vê, tem gente que não conseguiu ver o filme, por exemplo, do Mel Gibson, porque era muito forte, muito cruel, eu não quero ver aquilo.
Porque a cruz de Cristo nos constrange, a cruz de Cristo nos confronta, a cruz de Cristo é algo que foi dado por Deus como um marcador profético para que toda a humanidade veja o que aconteceu naquele dia, saiba o que aconteceu naquele dia, e todos sejam indesculpáveis de não ter decidido pesquisar um pouco a mais do que é que foi aquilo que mudou a história da humanidade no Ocidente e marca o tempo de uma maneira completamente diferente. E a verdade é simples. Se Deus pudesse salvar todo mundo, ou se estava tudo bem para todo mundo, se todo mundo podia viver só fazendo bem era suficiente, se todo mundo pudesse viver de qualquer jeito estava tudo bem, e é engraçado que todo mundo que morre, né? Está lá no céu tocando um pagode, está lá no céu agora fazendo um show de humor, está lá no céu contando piada, está desfilando lá no céu, está construindo prédio lá no céu, está montando loja. Vocês já ouviram essas coisas quando as pessoas morrem, todo mundo fala o que está fazendo no céu? É interessante, que raio de céu que essa pessoa pensa, não tem revelação nenhuma de céu, porque acha que a pessoa vai sair daqui para ir para o céu na presença de Deus e fazer uma coisa que é igual a que ela fazia aqui, pela eternidade. Jesus, pensa um pouco se tem lógica. Mas isso é fuga para não parar para pensar, não refletir realmente o que será que tem do outro lado. Então, mais do que falar de finanças, eu quero falar hoje sobre isso. Nós, como cristãos, nós não podemos nos contaminar com a Babilônia. Nós somos chamados para permanecer firmes na Babilônia. Sabe o que aconteceu na Babilônia com Daniel? Porque Daniel perseverou. Tiveram 4 trocas de reinos. Caíram reis e Daniel ficou. Caiu outro rei e Daniel ficou. Caiu outro rei e Daniel ficou. Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Então não caia na cilada de falar que nós estamos falando de coisa de religião, porque a religião evangélica não pode levar ninguém para lugar nenhum, a não ser passar um domingo que acontecem coisas legais numa reunião, num ambiente de culto. A solução é Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que alguém seja salvo. Então, nessa manhã que o Senhor nos impactou tanto para pregar o Evangelho, nessa manhã que muitos de vocês falaram, eu quero falar, eu quero que o Senhor me capacite, me abençoe, o Senhor está nos levantando como igreja para fazer essa diferença, onde estamos, eu quero que você entenda que o sistema da Babilônia é onde nós estamos plantados, e nós precisamos pregar entendendo aonde estamos, porque se nós entendermos aonde estamos, nós vamos entender a urgência, o peso e a responsabilidade que está sobre nós nesse tempo em que vivemos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu não vou, já estouramos o horário, hoje foi tudo diferente, glória a Deus por isso, que nossos cultos nós temos sempre liberdade de fazer o que Deus nos chame a fazer em cada reunião, mas eu não podia deixar de dar esse norte para vocês. Precisamos discernir onde vivemos, precisamos nos preparar para compreender e saber que só nós temos a mensagem de vida eterna, não porque nós somos os melhores, mas porque nós conhecemos a Cristo. Nós somos os piores, e nós sabemos que somos os piores. Nós chegamos diante de Jesus e reconhecemos a nossa total incapacidade, a nossa total inadequação, impossibilidade de agradar a Deus, e falamos, eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu recebo, eu preciso, me aceita, Senhor, porque eu quero essa vida, eu quero essa experiência, porque nós fizemos isso, nós somos portadores da única verdade, porque ela nos alcançou. Não somos melhores do que ninguém, mas pregamos a Cristo Jesus, e esse crucificado, única forma de haver poder para a salvação de quem quer que seja, em qualquer cultura, em qualquer língua, em qualquer condição social, em qualquer lugar deste mundo, porque não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que você tenha certeza disso, eu quero que você tenha convicção disso, e quando você vai falar de Jesus, é o poder do nome dele que vai abrir o coração das pessoas que quiserem. E infelizmente terão pessoas que vão falar, eu não quero. E é lamentável. Talvez ela passe 30, 40, 50, 100 anos da sua vida achando que está tudo bem. Mas quando chegar do lado de lá, vai descobrir que fez a pior escolha possível. Então nós temos que orar e pregar enquanto há tempo. Porque o Senhor quer alcançar muitos ainda. Ainda há tempo. Ainda não fechou a porta. Esse é tempo. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação.